Boas-vindas a mais uma imersão. A nossa missão de hoje é investigar a fundo uma reconfiguração fundamental que está acontecendo no mundo do trabalho. Exatamente. E é uma mudança bem estrutural, né? Totalmente. Porque, assim, durante décadas, todo aquele jargão corporativo englobou comunicação, empatia, liderança, tudo sob aquele guarda-chuva das famosas soft skills. As habilidades leves. Isso. Só que o problema é que o mercado e os maiores pesquisadores da área de gestão estão simplesmente abandonando esse termo. E com razão. Sim, a discussão atual agora foca numa evolução para o que a gente chama de Power Skills, ou habilidades humanas. É uma mudança de paradigma essencial. E para guiar essa nossa análise de hoje, nós estamos baseando toda a exploração em notas e trechos de uma aula fascinante. Muito boa mesmo. O título já vai direto ao ponto que 13 não são mais soft skills. E esse material ele não apenas lista, mas ele disseca os ingredientes que viraram o núcleo da gestão moderna. Exato. Não se trata mais só de cronograma, de orçamento isolado. Não, de jeito nenhum. Trata-se da arquitetura humana necessária para qualquer projeto sobreviver à complexidade de hoje. E o que torna essa imersão tão relevante para quem atua em liderança é que a gente vai desconstruir umas visões muito tradicionais. Com certeza. A gente vai entender até o final dessa análise por que a arte de conduzir um projeto é exatamente como reger uma orquestra sinfônica. Essa analogia é fantástica. É incrível, né? E além disso, tem um fato muito surpreendente que vamos explorar. Dados científicos mostrando que algo super simples, tipo a prática da gratidão no trabalho, tem impactos comprovados até na saúde física da equipe. É a biologia pura entrando na gestão. E o cenário corporativo atual, olha, não perdoa quem ignora essa intersecção. Ok, vamos desvendar isso. A premissa que abre a discussão ataca logo o nome, a nomenclatura. O famoso termo soft. Isso, o soft inglês sempre carregou essa bagagem de ser algo leve, sabe, suave, intangível. Quase opcional, né? Exatamente, uma habilidade legal de se ter, enquanto as hard skills, técnicas, eram o que, realmente pagava as contas. Mas a argumentação da fonte inverte isso. Inverte totalmente. Porque se essas habilidades fossem só suaves, elas não teriam um impacto tão massivo. Elas não determinariam o colapso de um programa inteiro. Por isso a urgência de chamar de Power Skills. Elas são o motor do negócio. E a resistência a essa mudança é importante notar. Ela ainda existe. Porque é muito mais fácil medir se a pessoa sabe usar um software do que medir uma habilidade comportamental. Com certeza, é mais palpável. Mas a prática é impiedosa. Uma equipe pode ter a melhor ferramenta de portfólio do mundo. Se rolar uma falha de comunicação entre dois silos ali, o projeto vai atrasar do mesmo jeito. E aí o diferencial começa quando quem lidera assume o que o material chama de mentalidade de propriedade. O senso de dono. Quem gerencia está no que eles chamam de center stage, no centro do palco, sob os holofotes. E estar no centro do palco significa que a equipe te observa o tempo todo. Cada decisão, cada omissão sua sobre pressão dita o tom. O que nos leva perfeitamente para aquela analogia da orquestra que você mencionou. Sim, eu sou muito fã dessa analogia. Ela ilustra muito bem essa dinâmica, porque tem aquela crença limitante do gerente heróico, né? Aquele que acha que precisa saber fazer o trabalho de todo mundo. Exato. O que põe a mão na massa em tudo. Mas a visão correta nas Power Skills é a do maestro. O maestro não precisa tocar violino melhor que o primeiro violinista. E ele muito menos vai pegar o violoncelo no meio do concerto para tentar salvar a apresentação. Nossa, imagina a cena. A função dele ali não é tocar todos os instrumentos, é ter a visão do todo. É saber aproveitar o talento individual da orquestra para produzir uma peça excelente de ponta a ponta. Mas o grande desafio de ser esse maestro corporativo é que exige liderar pelo exemplo absoluto. Como assim? Pensa bem, o maestro fica de pé, de costas para o público, mas ele está de frente para a equipe. Cada mínimo gesto dele comunica algo. Faz todo sentido. Liderar pelo exemplo cria uma credibilidade imediata.
E para essa sinfonia funcionar, o maestro tem que fazer o desconfortável, que é abraçar a diversidade em diferentes setores. Quebrar os silos organizacionais. Isso, porque no ecossistema ampliado, se você ignora uma área ou um fornecedor externo, o som final da orquestra fica incompleto. Nenhuma perspectiva pode ficar de fora. Mas vamos ser advogados do diabo aqui, para quem está nos ouvindo e precisa reportar isso para uma diretoria pragmática. Como se prova esse valor na prática? Os executivos querem planilhas, não analogias de música. Exatamente. Como provar o valor de atuar como maestro? A solução que a fonte traz é o mapeamento de sucesso. Não adianta só usar power skills nos bastidores. Tem que documentar. Tem que documentar e narrar. A melhor forma é conectar histórias de sucesso diretamente ao uso dessas habilidades, provando o valor para os stakeholders. Mostrar, por exemplo, que um atraso de 3 meses não foi evitado por um novo software de gestão. Exato. Foi evitado porque a liderança usou influência colaborativa para resolver um conflito entre engenharia e marketing. É atrelar a habilidade humana ao indicador de performance. Perfeito. E se conectarmos isso a um contexto maior, o material categoriza essas habilidades de um jeito muito didático. Em 3 grandes grupos, certo? Isso. Fatores influenciados pela personalidade, qualidades de equipe e comportamentos. E dentro dessas qualidades de equipe tem um pilar que sustenta tudo. A mentalidade de crescimento, ou growth mindset. Fundamental. Porque pensa no que acontece se a equipe não tem essa mentalidade. É o caminho mais rápido para ficar estagnado. Com uma mentalidade fixa, perde-se a experimentação logo de cara. E sem experimentação, não tem inovação. A criatividade vira um risco que ninguém quer correr. A equipe fica só naquele modo de bater ponto e cumprir ordem. E no primeiro obstáculo que não está no manual, a equipe inteira paralisa. É a mentalidade de crescimento que traz aquela visão ilimitada do potencial do grupo. E é essa visão que aprofunda o conceito de humanos versus máquinas, que é vital para o futuro. Essa parte é incrível. Porque a discussão sobre inteligência artificial sempre foca no que os robôs vão fazer melhor. E sim, eles vão otimizar cronograma muito melhor que a gente. Vão calcular o orçamento em segundos. Mas as habilidades humanas, especificamente a empatia, são o que vai nos diferenciar de verdade das máquinas. Porque o algoritmo não lê a sala. Ele não percebe que o líder técnico está prestes a ter um burnout só pela mudança no tom de voz durante a reunião. Exato. A empatia é algo exclusivamente nosso. E o legal é celebrar que a empatia não é um dom fixo. Tem muita gente que acha que ou nasce empático ou já era. Que vai ser um robô corporativo para sempre. Mas a fonte cita o trabalho sensacional da Brené Brown. Ela mostra que a empatia é um músculo. Ela pode ser construída intencionalmente. E a diferença que ela faz entre simpatia e empatia é brilhante. Sim. A simpatia, você vê a pessoa no fundo do poço, dar um tchauzinho lá de cima e falar: poxa, parece ruim aí embaixo, boa sorte. Enquanto a empatia exige esforço consciente. É você descer a escada, sentar no escuro com a pessoa e dizer que entende como é estar ali. Isso dá um trabalho enorme para um líder. Exige muita vulnerabilidade. E é aí que o músculo cresce. E esse esforço prepara a equipe para a incerteza crônica dos projetos atuais, que nos leva ao domínio da resiliência. Aqui é onde fica realmente interessante, porque a resiliência no corporativo geralmente é vista como sobrevivência. Aguentar as pancadas. Não caindo. Mas o material introduz a resiliência como uma preparação estratégica contínua. Ela não é um escudo passivo. Sobre a ótica da gestão de riscos, ela minimiza as consequências do inesperado, claro. Mas o ponto alto é outro. Qual é a grande sacada? A alta resiliência permite aproveitar o lado positivo dos riscos, transformar o desafio em oportunidade. Mas espera aí, vamos pausar nisso. Como um líder focado em evitar perdas olha para um risco gigante e vê um lado positivo? Risco é o que tira o sono das pessoas. Parece contraditório, mas olha a rápida adaptação. Imagina uma interrupção massiva na cadeia de suprimentos. Fornecedor global caiu. Um pesadelo. Para uma equipe pouco resiliente, é apagar incêndio para voltar ao plano A. Mas uma equipe com resiliência estratégica absorve o choque e pergunta: já que perdemos o fornecedor, como usamos isso para acelerar aquela parceria local que estávamos enrolando para fechar? Nossa, eles pivotam a crise a favor deles. E otimizam um futuro. Mas para agir tão rápido, o líder exige vulnerabilidade,
que se conecta com a moeda da confiança. A famosa moeda da confiança é admitir que o plano falhou sem ficar apontando o dedo. Exato. Aliada à empatia, essa confiança é essencial para reformular essas dimensões tão desafiadoras. E a gente pode resumir que valorizar parcerias, aprender com os erros e manter esse foco criativo é o que mantém a resiliência lá no alto? O que nos leva diretamente para as rotinas diárias. O que é fascinante aqui é como a colaboração entra na história. Ela não é só um subproduto, né? Não, o material vê a colaboração como a verdadeira porta de entrada, a chave para o sucesso da inovação. Só que aí entra o elefante na sala sobre inovação e colaboração. Muita empresa acha que precisa implementar um framework ágil super rígido, cheio de certificações, para conseguir colaborar. Quando, na verdade, não é preciso ser estritamente ágil para colher os benefícios. Não mesmo. Rotinas simples e poderosas, como reuniões diárias, os daily check-ins, resolvem muito. E o segredo é distribuir responsabilidades lideradas pela própria equipe. Isso aumenta o comprometimento demais. Muito. Quando a equipe é dona da rotina, muda tudo. E aí o texto traz exemplos práticos baseados no trabalho do Patrick Lencioni, Autor de Morte por Reuniões. Esse livro é um clássico, porque, convenhamos, a maioria das reuniões suga a energia vital dos projetos. Poderia ter sido um e-mail. Exatamente. Mas o Lencioni sugere técnicas que mudam a dinâmica. 2 se destacam no material. A primeira são as rodadas relâmpago ou lightning rounds. Logo no início da interação, certo? Isso. Os primeiros minutos não são para falar do projeto. É para mapear o estado mental de cada integrante. Para alguém poder dizer, olha, estou exausto hoje por causa da entrega de ontem. Exato. Isso calibra o nível de cobrança do líder antes de entrar no assunto denso. E a segunda técnica é a regra dos 5 minutos. Como funciona essa regra na prática? Antes do fim da reunião, você para tudo e pergunta para o grupo onde estamos, o que a gente decidiu aqui e como a gente segue a partir daqui. Quem faz o quê? Isso resolve aquele buraco negro de produtividade de terminar uma chamada e ninguém saber o que assumiu. Exato. E a própria capacidade do líder de resumir esses tópicos já é, em si, um super exemplo de estilo colaborativo. Melhora a clareza e molda o comportamento rumo à ação. A clareza corta o ruído. Corta totalmente. E falando em clareza, a gente entra na parte final dessa análise. E olha, pode até soar um pouco distante da gestão tradicional de riscos. Mas o impacto financeiro e biológico é absurdo. Então, o que tudo isso significa? Significa que a gente entra na arte da liderança com gratidão. Baseada no trabalho da pesquisadora Judy Umlas. Isso. Que descreve o reconhecimento como a ferramenta mais simples e econômica de todas, mas que libera uma energia maciça na equipe. E não é só energia emocional, né? A pesquisa traz dados físicos. O reconhecimento sincero tem impactos positivos comprovados nos valores físicos e emocionais. Melhora a saúde física. O corpo humano literalmente prospera sob reconhecimento autêntico. Os níveis de cortisol caem, o estresse diminui. Mas aí tem um alerta crucial. Não basta dar aquele tapinha nas costas e falar bom trabalho, pessoal. Elogio genérico não funciona. Não. A fórmula do elogio perfeito, da liderança com gratidão, exige detalhes, timing certo e extrema especificidade. O material dá aquele exemplo do Jack, que é bem claro. Como que é o exemplo do Jack mesmo? É algo como: obrigado, Jack. O que você fez na fase de design nos permitiu antecipar a entrega e o cliente conseguiu alcançar a meta Y. Perfeito. Você conecta o esforço do indivíduo aos resultados concretos. E tira ele do anonimato. Isso levanta uma questão importante, que é um chamado à ação imediata do autor original. Um desafio para hoje. Sim. O desafio é não terminar o dia de hoje sem pensar em alguém no seu ecossistema para reconhecer autenticamente. Apenas aplicar a fórmula e observar o que acontece. Observar a energia, a conexão e a relação fortalecida quase que instantaneamente. É um retorno sobre investimento muito rápido. E que jornada a gente fez aqui hoje para quem nos acompanha. Uma síntese necessária. Sim, nós vimos a transição das soft skills para as essenciais power skills. Entendemos o líder como aquele maestro da orquestra diversificada. A importância vital da mentalidade de crescimento e de exercitar o músculo da empatia contra as máquinas.
as rotinas ágeis e colaborativas do Lencioni para fugir da morte por reuniões, e fechamos com o poder literal, físico, do reconhecimento específico. E para deixar um pensamento provocativo final baseado nessa nossa fonte, para quem está ouvindo agora refletir. Qual seria a grande provocação? Se a ciência comprova que liderar com gratidão e reconhecimento específico melhora não apenas a performance, mas a saúde física da equipe, será que a métrica definitiva do sucesso e da longevidade de uma empresa no futuro não será a receita ou lucro? Nossa! Mas sim a frequência com que obrigados autênticos e detalhados são ditos nos seus corredores e reuniões diárias, porque uma cultura saudável entrega lucro por muito mais tempo. Uma reflexão poderosíssima para fechar nossa conversa. Fica o incentivo para nossa audiência colocar a arte da gratidão em prática ainda hoje. Agradeço imensamente a companhia de todo mundo em mais esta imersão. Um grande abraço e até a próxima.